Brasília, sou coordenadora. Se tem alguém que não conhecia, né, eu sei que vieram vários aí pelo Pierre, né, que já eram seguidores do Pierre. Então, sejam bem-vindos, né, para estar conosco. Toda terça-feira nós temos um webinário. Então, assim, está muito bacana, sempre tem assuntos bem interessantes. Dessa vez o Pierre nos honrou com a presença dele, né, isso é muito bom. Então, Pierre, seja bem-vindo mais uma vez, né, na escola. Você também já é antigo aqui, já faz parte do nosso quadro, né? Então, fique à vontade para se apresentar e começar a sua apresentação, tá bom? Maravilha, Simone. Muito obrigado aí mais uma vez por a gente estar junto. É sempre um prazer estar junto com a Escola de Paisagismo de Brasília, que, enfim, que é uma escola mais relevante também de paisagismo aqui no Brasil, no seu trabalho de graduação. Então, é sempre um prazer estar junto, né? O paisagismo é minha vida. Então, eu estou aqui para compartilhar conhecimento, então fiquem super à vontade para fazer as perguntas, de todo tipo, mesmo perguntas bem pé no chão, mas vem cá, como que você faz esse desenho, como que funciona a entrega das plantas nesse contexto, aí o que vier como perguntas, tá? Eu resolvi ser professor para justamente passar conhecimento, tá? Então, podem ficar super à vontade. E vamos falar então de paisagismo ecológico hoje. Aí eu vou dar uma viagem grande, a gente vai passear por várias teorias para entender um pouco nossa relação com a paisagem, né, repensar um pouquinho isso, né, e depois a gente vai partir para casos práticos, né. Então, o que acontece? Vou me apresentar eu agora, né, vai ser talvez importante explicar um pouco. Eu resolvi entrar no paisagismo com mais ou menos 18 anos, né? Foi na véspera do vestibular, eu descobri o paisagismo. Eu era um péssimo aluno, eu era tipo a 2 dedos de sair da vida escolar, assim, assim, eu não encontrava, não me identificava no mundo da escola. E quando eu entrei no paisagismo, por acaso um dia eu abro um livro, uma revista que estava falando da profissão de paisagismo. Falei, pô, que legal, porque mexe uma coisa de criatividade, mas ao mesmo tempo é bem pé no chão, porque a gente constrói as coisas no final, né? Falei, pô, acho que eu vou entrar nisso. E eu jardinava muito com a minha avó, né? Quando era criança, era jardineira, era aposentada e fazia bico de jardinagem para se sustentar, porque era muito pobre. E aí entrei no paisagismo, aí eu passei de pior aluno da turma ao melhor aluno da turma, assim, muito rapidamente, né? E aí me identifiquei completamente. Então, primeiro eu fiz uma escola técnica de paisagismo na França, que será como ser um técnico, tipo, mestre de obras de paisagismo, né? Então, aprendi a lidar com isso, e já na época eu fiz meu trabalho sobre pradarias floridas. Ao invés de ter grandes áreas de gramado, você faz uma grande área de pradaria com 2 cortes ao ano, basicamente, e muito menos cortes e muito mais biodiversidade em função disso. Depois entrei numa faculdade que faz mais projetos de grande escala, aí eu estudei em Versailles, que é uma faculdade dedicada, e no total foram 6 anos. E aí depois eu vim parar no Brasil, por conta enfim, encontrei a mãe dos meus filhos, né, uma carioca, eu falei, vou morar no Rio. Trabalhei com muito tempo durante o urbanismo, durante muito tempo, uns 7, 8 anos, até cansar, falei, cara, estudei paisagismo, não é para fazer loteamentos e resorts, né, acho que eu vou voltar. E aí voltei a trabalhei, então, foi em 2008, me mudei para o Brasil em 2001, e aí em 2008 eu saio dessa empresa, encontro com o Fernando Chassel, quem não conhece eu recomendo demais, vou escrever o nome dele no chat, não sei se dá para escrever, acho que não dá para escrever. Porque eu estou com a gente de compartilhamento, desculpa. E foi uma descoberta muito radical para mim, porque o Chassel, eu encontrei ele numa reunião, ele pediu para eu trabalhar com freira para ele, e aí um dia eu vejo o portfólio dele e tem uma foto de uma obra antes e depois. Eu estou lá olhando para a foto e aí falei, Chassel, tá errado, você trocou o antes e o depois aqui, não é assim, tá vendo? O depois está super natural, assim, não, Pierre, é assim mesmo que fica. Isso aí foi o clique na minha cabeça. Essa conversa com o Chassel, que a foto do depois era uma coisa, uma cena completamente natural, não parecia nada da Madonna. Eu falei, nossa, que genial. E ao contrário do que eu aprendi na faculdade a gente tipo, quer mais artista, quer ter um traço que mais aparece, e aí foi a mudança radical. Trabalhei 2 anos com ele, depois eu fundei a MBA, aí foi de 2010 a 2020, a MBA Paisagem e Ecossistemas, junto com o Duarte Weiss, com a Helena, que era o meu sócio na época. E depois de 10 anos, eu falei, acho que eu quero mudar, acho que estou a fim de dar uma renovada na vida, né?
E eu fui chamado pela Fitorrestore, que é uma empresa de São Paulo que trabalha com fitorremediação, que é despoluição de águas, solos e ar poluídos por meio de plantas. E aí vou apresentar aqui trabalhos mais da MBA, porque, enfim, eu fiz quando eu estava lá como autor desses trabalhos, junto com Duarte e Helena. E aí vou fazer uma introdução teórica, mostrar os casos práticos, aí depois a gente conversa sobre a profissão, os seus processos, etc. Tá bem? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Opa, e pronto. Tá, vou tentar. E aí, se eu corro demais, gente, vocês me falam para falar mais devagar, se tem alguma coisa que vocês não entendem. Deixa eu só botar em tela cheia. Pronto. Tá todo mundo vendo bem? Tá sim. Maravilha, tá bom. Então, vamos falar de paisagismo ecológico. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que se perguntar é qual a nossa relação com a paisagem, né? O que é a paisagem hoje para a gente nesse mundo louco que a gente vive, né? Porque paisagem para mim é vida, é natureza, né? É tudo, né? Eu entendo isso como paisagem. E a gente, nós, né? Como essa espécie incrível, né? Homo sapiens. O que a gente sonha, né? O que a gente quer dessa natureza, afinal das contas, né? Eu entendo paisagem como natureza. Então, a gente vai falar de natureza, a gente vai falar de cidade, a gente vai falar da relação entre os dois e, principalmente, mostrar que, na verdade, a cidade é natureza mesmo. Então, o que eu entendo como natureza é tudo. É o ar que a gente respira. Beleza, Paula, vou tentar falar mais alto. Boa. E tudo, né? Inclusive esse grande mistério da vida, né? A gente nem sabe de onde vem a vida, a gente não faz ideia para onde ela vai depois da gente, a gente olha para o céu, a gente não faz ideia o que tem lá, e eu acho que esse grande mistério, esse grande mistério é uma coisa muito sagrada, né? Então eu considero que tudo que é vivo, fazendo parte desse grande enigma da vida. E eu acho que isso aqui é muito, muito fascinante, a gente como paisagista estar lidando com essa matéria-prima, né? Vou passar muito rapidamente, mas só para a gente entender um pouco o que a gente é, de onde a gente vem, né? Então, vamos imaginar que a história da Terra até hoje, ela corre em 24 horas, então ela começa à meia-noite, né? A gente aparece a vida na água lá pelas 4 horas da manhã, né? Se fosse relativo a toda essa história num dia, né? Como se fosse uma crise de insônia, acorda muito cedo. Aparece a fotossíntese com 2 bilhões de anos, às 10h30 da manhã, e a gente tem que dizer muito obrigado à fotossíntese, que a gente não estaria conseguindo respirar hoje se não tivesse a fotossíntese. Esse oxigênio que a gente está respirando todos nós hoje foi fabricado na época da fotossíntese, né? E vem sendo, obviamente, trocado por carbono por oxigênio, mas a primeira aparição vem da fotossíntese. Então, às 9h30 aparecem as primeiras plantas terrestres. Depois os dinossauros, olha só, já são 10h50 da noite, né? Eu acho que a Gláucia está com o microfone ligado, Gláucia. Ai, desculpa, esse meu telefone sempre... Relaxa, tá tranquilo. Perdão, pegando agora, tá? Acabei de pegar. Tá tranquilo. E 55 milhões de anos atrás aparecem os mamíferos, né, como se fosse 15 para meia-noite. A gente está vendo que o tempo passa e nada da gente, né, por enquanto, né? Mas o que eu acho que é lindo é que a gente recebe dessa história do tempo, dessa história da vida, um patrimônio maravilhoso. E eu fico olhando para esse voo de andorinha ali no céu, além de achar maravilhoso, de olhar também a estrutura das árvores, como que elas têm uma estrutura que capta o máximo de luz, né, por exemplo, são estruturas que pegam água do solo e evaporam pelos tomatos das suas folhas. Aqui tem uma autogestão de 1 milhão de pássaros que não se chocam e que conseguissem mexer com um grande organismo só. Então eu fico olhando a natureza como se fosse a minha maior biblioteca. Eu adoro olhar para ela, né, me inspira. Eu vejo, por exemplo, os vagalumes e falo, caramba, agora só que legal. Esse bicho não tem medo de escuridão, ele faz luz com o próprio corpo, né? Ele está lá transmitindo. E eu fico vendo, pô, a gente também é professor um pouco um vagalume, que fica lá tentando trazer informações e coisas claras, né? Então, acho que é muito interessante. Eu vejo aqui uma cidade. Quando eu olho para esse desenho de um brejo, esse desenho a gente chama de hidromórfico, né? É um desenho que a forma é desenhada pela água, né?
Então, quando eu vejo isso aqui, eu falei, caramba, a gente poderia fazer uma cidade assim. Depois a gente fala de mosquitos e outras questões, né, porque eu sempre o argumento, mas é um sistema tudo pensado para captar recursos naturais, para pegar os sedimentos, para se beneficiar com isso, para evitar alagamentos. É muito interessante olhar para esses sistemas naturais, a gente tem muito que aprender, e aí eu gosto muito de focar na questão do mutualismo, que é uma das principais maneiras de relações entre plantas e plantas, plantas e animais, animais e animais, e a gente fala muito da lei do mais forte, né, que na natureza é a lei do mais forte, isso acontece em muitos poucos casos, na macrofauna, sabe, assim, muito pouco. Se você vê uma onça na floresta, ela só vai atacar o que ela vai comer, ela não está lá fazendo abuso de poder ou qualquer outra coisa, então ela está fazendo seu papel lá, e a lei do mais forte é uma apropriação do mercado para tentar vender para todo mundo, que é normal ser submetido a pessoas que têm um poder em mãos, né? Então, acho que o mutualismo é muito interessante, então eu acho que a natureza ela traz isso para a gente, né, ao longo desses anos todos, essa criação que ela faz, a cooperação. Esse aqui são micélios, né, esse aqui chama a rizosfera, é todo o ecossistema que fica junto das raízes. Se não tivesse esse ecossistema lá junto, principalmente composto de fungos, as plantas não conseguiriam comer, se não tivesse isso. E como a gente também tem uma flora dentro da gente, que acho que a gente vai ver essa daqui a pouquinho, a gente não conseguiria comer se não tivesse todos esses seres dentro da gente, né? Então, olhando para esse mapa do mundo, enquanto mais vermelho, mais biodiversidade tem. Então, olha o pote de ouro que a gente está no sudeste brasileiro, né? É uma coisa espetacular, né? Grande de espécie deslumbrante, né? Que compete com a Amazônia, que fica nessa linha dos trópicos, aquele lugar que o sol bate no oceano, faz levantar as nuvens, na verdade, né? O sol bate, faz levantar as nuvens, há um movimento climático nas árvores que faz justamente puxar essas nuvens para dentro da Amazônia, né? E essa chuva era propícia com o calor, tem todas as condições que a gente tem. Inclusive, essa chuva que a gente tem no sudeste brasileiro é uma chuva que vem da floresta amazônica. E se eu cortar essa grande bomba d'água que puxa a água do oceano, das nuvens, e que joga também ela no ar ao mesmo tempo, eu vou secar e a gente vai ter uma situação que a gente vai ver que vai ficar muito parecido com o que a gente vê se eu olhar para a linha, por exemplo, do Rio de Janeiro, eu tenho um deserto na África, eu tenho um deserto em Madagascar, eu tenho um deserto na Austrália, eu tenho um deserto no Chile. Então, não tem mínima dúvida que se eu secar a Amazônia, eu seco o Sudeste inteiro, né? E aí acabou a agricultura. Mas vamos lá. 23h59, 13 segundos, olha só o dia correndo, quem chega, Homo habilis, com 2.500.000 anos atrás, mexe nas primeiras ferramentas, né? E aí, 3 segundos antes do final do dia, chega o Homo sapiens, a espécie que sabe, né? E eu acho que às vezes, acho que sabe, mas não sabe tanto assim não. Mas enfim, acho que o momento marcante onde eu quero chegar nessa introdução é esse momento daqui. É um momento que a gente domestica a natureza. Vocês viram toda a história, né? A gente está falando de 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, e aí chega uma espécie e começa a domesticar animais e plantas. E a partir daí, muda toda a relação. Mas eu acho muito interessante porque o fato de plantar plantas é um gesto tipicamente humano, né, urbano, porque a partir do momento que eu consigo constituir esses núcleos, eu consigo me fortalecer e criar cidades, né? Então, o que fez a cidade é o fato de plantar, de uma certa forma, né? Então, vamos falar um pouco de cidade agora. Isso aqui já nesse segundo, né, das 23h59 e 59 até meia-noite, a gente tem esse aqui. Esse aqui é uma foto de uma piscina de ondas na China. No filme do Yann-Arthus Bertrand, eu acho que se chama Earth. Eu vou escrever aqui no chat, conforme eu vou falando para vocês. Está escrito pequenininho ali, mas não dá para ver. Isso aqui está disponível em alta definição no YouTube, com legenda, etc. É bem tranquilo. Não, acho que não é Earth, acho que é Home, gente. Desculpa. E tem outros filmes, tem um sobre as pessoas, que é maravilhoso, que me faz chorar sempre, que chama Human, que é assim, muito, muito lindo também. Mas vamos lá.
só para a gente entender como que a nossa população chega e altera o tabuleiro dos ecossistemas todinho, né? Então, vamos pegar uma data de referência. Essa é uma visão um pouco francesa, um pouco chata com números, mas acho que ajuda a entender um pouco. Se a gente fosse comparar em 12 mil anos antes de Cristo, a gente tinha 15 milhões de Homo sapiens no planeta Terra. Então, se fosse dividir toda a superfície de Terra, tira as águas, tira o oceano, tira a lagoa, tira rios, tira tudo, superfície de terra com deserto e com tudo. Se eu dividisse por cada pessoa, cara, cada pessoa é um latifundista de primeira, tem 10 milhões de metros quadrados, né? Mas se eu dou um pulo em 2012, na época que a gente tinha 7 bilhões, esse quadrado, ele vira um quadro de 20 mil metros quadrados. Cada ser humano, esse planeta Terra, teria direito, se a gente for fatiar certinho, em 20 mil metros quadrados. É um jardim, gente. Se você pegar acho que deve ter lotes em Brasília, que deve ser maior do que isso, inclusive, né? E pensa que nisso que tem o deserto do Saara, tem a Sibéria toda, tem uma série de lugares que não tem capacidade de vida nenhuma. Então, o mundo vira um jardim, né? Para a nossa expansão, nosso crescimento. Assim, pessoal, para você ter uma ideia, eu botei essa imagem embaixo, um pouco de escala, né? E nesse planeta, a gente consome 3%, cultivo 10%, pasto 40%. Então, a nossa agricultura consome 40% para abastecer os 3% de superfície terrestre ocupada pela cidade, né? Então, a gente está tirando o couro do planeta Terra, literalmente, porque pensa que a gente precisa de ecossistemas naturais para trazer, por exemplo, a floresta amazônica precisa fazer seu papel de trazer a chuva para a gente, para trazer vento, para trazer umidade, uma série de benefícios. Não é a gente quer a floresta amazônica para olhar as borboletas, não é? A gente quer a floresta amazônica para não morrer de seca no Sudeste. É diferente, né? Não é uma questão estética, é uma questão de funcionamento dos ecossistemas. E aí, mas por que o paisagista ecológico está falando isso tudo, né, no final das contas? Para justamente explicar claramente que o nosso papel é fundamental, né? Então, vamos só fechar com o que é a cidade hoje. O que a cidade comunica para a gente em termos de valores humanos, valores ambientais, né? Quais são as mensagens que a cidade passa para a gente, né? Eu acho que a gente tem cidades hoje que estão pensando num papel para a gente de consumidor, né? E, ao mesmo tempo, a gente é objeto de consumo, né? A gente compra esses apartamentos, vive lá dentro, mantém tudo uma cadeia. Isso aqui não é um Photoshop, isso é em Hong Kong. Essa foto é do Michael Wolff, tem a legenda embaixo à direita, mas é muito pequena, então eu vou escrever aqui só para vocês terem mais fácil de ler. Isso em Singapura, e pensa como que vive uma pessoa um ano durante uma pandemia num apartamento desse, né? Acho que ninguém aguenta, e por isso que em algum momento a gente pegar a máscara e sair um pouco na rua, para não, né, a gente não saber se a gente cair nas garras do Covid ou nas garras da loucura. Mas tudo isso para dizer o quê? A gente tem uma previsão estatística no mundo todo de 1 milhão de novos urbanos por semana até 2050. Isso rola já faz uns 10 anos, tá? Principalmente na China, esse movimento de crescimento, né? E aí, o papel do paisagista, mais uma vez, vai ser super importante. E aí, cuidado com o que esse sistema fabrica, né? Eu acho que chamou sempre a atenção para a nossa relação com os outros animais. O que a gente faz com esses animais é uma barbaridade, tá? Eu acho que a gente tem que pensar sobre o que a gente faz com, né? Acho que quem é paisagista, quem acredita em funções ecológicas mais equilibradas, tem que se perguntar da onde vem a alimentação, né? Qual é o impacto do nosso meio de viver, né? E acho que a gente cria horizontes infinitos. Então, sei lá, eu me sinto em parte responsável, obviamente que eu sinto muito mais a Vale do que eu, mas me sinto um pouco responsável por Brumadinho, por Mariana. Eu já prescrevi muito metal nos meus projetos, né? Já usei muito metal ali também, né? E eu sinto que, tipo, não dá para simplesmente responsabilizar a empresa se todo mundo está ativamente consumindo isso aqui, né? Então, acho que isso aqui é uma questão, e aí no SESCAR é isso, esse é o maior cemitério de pneus do mundo, também no Photoshop, né? Para a gente entender que a gente está numa situação ecológica hoje que a gente tem que fazer a diferença, né? Então, vou fechar essa parte aqui falando que a gente tem sistemas lineares, né? Que tem, qual a grande diferença do funcionamento natural da natureza e do funcionamento do Homo sapiens, né, essa espécie diferente, é que a gente gera resíduos. A gente gera resíduos de várias maneiras, são coisas que não voltam para o círculo, né? Não são
circuitos fechados. Eu fico sempre falando que nesse slide que a única coisa que está viva aqui é o passarinho, porque o passarinho ele vai ser degradado pelos fungos, ele vai virar terra, essa terra vai ser consumida por uma planta que um pássaro vai comer, que vai cair no mar, que um peixe vai comer, enfim, está tudo dentro de um ciclo vivo e tudo essa grande fábrica de vida que fabrica vida. Enquanto o plástico, infelizmente, é um elemento que foi tão descomposto, tão tirado do cenário natural, que hoje ele vira uma coisa que você não consegue mais degradar, a não ser picar ele em pequenos pedaços. E hoje, assim, a gente tem aparição de micropartículas em fetos humanos já. Tá? Eu odeio mais notícias, eu sou o cara das boas notícias, mas a gente precisa entender que o paisagismo ecológico não é uma modinha para ficar sustentável, não. É que realmente a gente tem problemas sérios, não é para colocar o terror e o medo em ninguém, porque eu acho que isso aí é uma atitude contraproducente, mas a gente precisa realizar que a gente precisa mudar profundamente as coisas, né? Então, vamos lá. Esse aqui é o rastro da gente. A gente tem pouquíssimas áreas que ainda são preservadas e protegidas do acesso humano. São lugares no mundo onde eu só chego em 48 horas, né, que está em verde, por exemplo. Esse é o rastro do tempo que eu preciso. E a gente vê, por exemplo, a China, a Índia, solos completamente perturbados, a Europa com solos completamente perturbados. E esse mapa já é antigo, porque a gente tem ali o círculo, né, que a gente chama aqui, essa penetração que a gente tem na Amazônia e que está prejudicando. E aí, de vez em quando, vem a chuva, né? E aí de repente, a gente fica desesperado que a gente descobre que chove na cidade, e aí a gente vê um monte de informações dizendo... Arco do Fogo, exatamente, Érico, é isso mesmo. A gente vê um monte de informações dizendo, mas a chuva matou, a chuva alagou, a chuva destruiu, a chuva sei lá o quê, e aí o mal é a árvore que caiu, que é a grande culpada, é a chuva, mas a cidade não, está tudo certo com a cidade. A cidade está tudo ótimo com a cidade. E não é o caso, porque, por exemplo, onde aparece água, por exemplo, como nessa foto, é onde tem, e onde sempre teve recursos de água. A água está no lugar dela. Então, a gente precisa também parar de repetir as coisas, dizendo que a chuva a culpa é da chuva, tudo é culpa da chuva. Não. A gente tem um quadro de mudanças climáticas, né? Então a gente tem chuvas que são cada vez mais fortes e mais frequentes, e estiagens também mais importantes, né? Então a gente tem que trabalhar em conhecimento de causa e não culpar a chuva, né? Que no Rio de Janeiro vocês devem ver que toda hora a culpa é da chuva, enquanto não, sempre choveu, e a beleza do Rio de Janeiro está muito ligada a essa chuva, justamente, essa exuberância da natureza, essa exuberância, esse formato do Pão de Açúcar, o quê? Calor e chuva, que faz esse formato ali de planta, de pedra, que lembra o Pão de Açúcar antigamente, né? Essa forma, como se fosse lixada, entre aspas, né? Então, falando um pouco do entre, e aí eu acho que é a questão de cada um de nós, né, entender, aí é uma coisa que eu entendo pessoalmente. O que eu entendo? Eu olho para o território, isso é Palmas, no Tocantins, eu olho para o território e eu me vejo, sabe, aquele território sou eu, só que numa escala maior, como se fosse uma parte maior de mim, né? Aí eu olho essa parte maior e, dependendo de onde eu estou, eu me sinto de maneira completamente diferente, né? Se eu estou no meio da floresta, eu me sinto de uma certa maneira. Eu acabo falando que, tipo, meu corpo e minha mente também, porque minha mente também fica bem diferente quando eu estou andando no meio de uma floresta, estou com um certo tipo de pensamento, um certo tipo de sensações. Você me coloca no fundo de um tal velho poluído, na favela da Rocinha, com 6 andares de prédio que acabam de ser tocando, onde não entra mais luz, eu me sinto de uma maneira completamente diferente, né? Então, a atenção que a gente tem que dar para esses lugares é primordial, porque eu posso criar lugares de natureza ou posso ficar repetindo padrões e fazer coisas que remetem a outra cultura, por exemplo, eu começo a fazer jardim mediterrâneo, começo a fazer umas coisas assim que não tem muito a ver. Um dia a gente tem essa natureza lá, que não é nem nosso, que é uma fantasia que vem de longe. Eu sei que tem cliente que pede, que vocês fazem, eu também faço de vez em quando, gente, faz parte, tá? Mas vamos lembrar que a gente está querendo mudar as coisas profundamente, né? Então, Opa, Valentina, um tempão que eu não te vejo, agora apareceu na câmera, que bom que você está aqui. E, então, a gente precisa entender que um pouco
a paisagem é uma mente externa nossa. Eu gosto sempre de usar um exemplo de quando o tempo tá bom, né? Com aquele sol azul ali raiando e você tá lá achando, pô, tu se sente bem, feliz. Tem aquele dia que tá chovendo pra caramba, aí você mal tem dificuldade de sair lá da cama. Então é um pouco isso, a influência que o ambiente tem na gente. Isso aí tem que entender que tem ordens súteis com a gente. Mas, fechando essa parêntese, eu acho que eu entendo também que a gente precisa tratar essas áreas e entender que a gente precisa ter uma saúde ecológica dessas áreas. Eu não posso morar numa cidade onde não tem uma estrutura de plantas, de águas, enfim, de elementos naturais que seja boa. E não adianta eu tomar suco detox que não vai resolver, sabe? Preciso de ambiente saudável para eu ser uma pessoa saudável. Eu não consigo ficar saudável dentro de um ambiente que não esteja equilibrado e harmonioso, né? Então vamos lá. Mas para isso, a gente precisa mudar muito os valores sociais. E isso aqui, infelizmente, é doloroso, tá? Viu? Mudar de valor social. Quando fizeram o primeiro parque com essa estética que a gente está vendo aqui, lá em Paris, que é o Parque André Citroën, que eu vou escrever aqui, tem uma parte do jardim que se chama Jardin en Mouvement, que é um jardim em movimento justamente porque a natureza vai ocupar um jardim na sua dinâmica, entendeu? Vai aparecer uma espécie de um lado, vai aparecer outra, e o jardineiro só vai chegar cortando essa parte, né? Então, vocês vão ver, esse parque, André Citroën, que eu vou citar onde apareceu isso aqui, ele tem uma parte super formal que é de outro paisagista, né? Tem que ser a parte de jardim de movimento, tá? E quando inaugurou-se essa obra, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, as pessoas ligavam para a prefeitura, falando, olha só, você está me entregando um matagal aí, vem cá, esse mato mesmo, a obra não acabou, não está pronto. Você tirou o tapume antes da hora, não acabou o serviço. As pessoas não entenderam profundamente essa questão, né? Então, a gente tem que enfrentar isso aqui e faz parte. E aí, alguns paradigmas que a gente tem que rever, essa loucura que a gente tem pela economia, tem gente, quando o PIB cai, tem gente que deve perder o sono, né, com esse monstro. Exatamente, o Toy Gilles Clément com 2 L's. Perfeito, Érico. E então, sair um pouco dessa visão do Mickey Mouse, ali onde o meio ambiente e a sociedade estão a reboque, entender que, cara, sem meio ambiente a gente não tem sociedade, sem sociedade não tem economia. Então, a gente tem que botar, né, a ordem das coisas. Então, assim, salvar as pessoas, salvar os ecossistemas é fundamental para salvar a economia, né, e não o contrário. Óbvio que, assim, sem ser essa radical, mas a gente precisa da economia também, a gente não vai abdicar disso, mas a gente precisa colocar as prioridades na ordem certa, né. Então, por exemplo, o gramado. Eu conheço casas onde a grama bebe mais água do que os donos da casa. Isso para quê? Às vezes é para vir um fim de semana, às vezes é para ter um uso muito esporádico, e você está consumindo a água de pessoas, talvez, que não vão ter meios, né, porque vai ter uma competição pela água. E só para ter uma ideia, tem mais gramado do que qualquer setor agrícola nos Estados Unidos, né, que é um absurdo completo de desperdício de energia que a gente tem, né? Então, entender que o quê? A paisagem não é um cenário bonitinho para a gente ter uma relação visual e achar bonito, não é isso. A gente, sim, obviamente, paisagens que são agradáveis ao olhar, onde as pessoas se sentem bem, né, cara? Não estou dizendo que não é apologia da feiura no paisagismo, não. Mas não é apenas um cenário bonito, né? A gente tem que lembrar, o que a gente tem no Brasil? A gente tem a maior biodiversidade do planeta Terra. Ninguém tem tantas espécies de fauna e de flora como a gente. Então, a gente tem que explorar, revalorizar isso aqui, que todo mundo faz no mundo. E a gente precisa fazer isso aqui, todo mundo. Quando as pessoas viajam para conhecer o Brasil, elas vêm justamente para conhecer essa especificidade. Então, a gente tem que criar lugares que transmitem essa riqueza ecológica. Obviamente que a gente pode também usar outras espécies que chegaram depois, né? Tem um conceito que eu acho muito interessante da mata transatlântica, porque viram um monte de escravos, viram um monte de colonizadores, viram um monte de gente, viram plantas juntos, se criam novos hábitos alimentares, a gente já está mexendo, né? Então, por exemplo, mas enfim, vamos falar um pouco mais da frente disso, né? A gente tem 16 biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, né? São 6 biomas incríveis, espetaculares,
E a gente tem ainda os ecossistemas. Esses mapas são do IBGE, está escrito pequeno lá embaixo, mas vocês podem baixar tudo isso em PDF lá no site do IBGE. Eu acho sempre fascinante baixar esse mapa e baixar o manual técnico da vegetação brasileira. Dá para baixar ele em PDF, escrito pelo IBGE mesmo, e aí vocês vão entender como que a discriminação das diferentes tipos de ecossistema brasileiro. Não é para virar especialista nisso, só para a gente namorar esses conceitos e entender a voz mesmo. Eu estou em que ecossistema? Eu estou numa floresta inundável de restinho. Pô, que legal. O que a gente pode trabalhar como espécie? Qual a dinâmica desse ecossistema? Como que eu posso trabalhar com isso para trazer toda essa especialidade para cá? E a gente tem, então a gente tem esse tabuleiro, né, primeiro que é a topografia, a vegetação existente, depois vem essa densidade populacional, que a gente vê que fica todo na borda. A gente tem Brasília aqui, acho que tem muita gente de Brasília aqui no meio, né, esse pontinho, e toda a nossa infraestrutura. E aí a gente tem, como paisagista, além de fazer jardins, que é uma super função, a gente também tem um potencial muito grande para trabalhar na escala da cidade, trabalhar lidando justamente com infraestrutura. Se você vai visitar alguns países da Europa, você vai ver umas estradas espetaculares, sem grandes cortes, sem grandes aterros, desviando, criando ponto de vista, cenários. Por quê? Porque o paisagista já está na concepção da estrada desde o início. Não é uma monofunção, né? Então, acho que o paisagista está ali, lidar entre a demanda econômica da cidade, de crescimento, e a fragilidade dos ecossistemas. E aí está ali para justamente costurar, como trabalhar bem uma topografia, para evitar a erosão, como trabalhar, sei lá, a diminuição de ruído, manter o ar limpo. A gente tem uma rua sem árvores, em média, 20 mil partículas por metro cúbico de poeira, e uma rua com árvores, 2.000 partículas por metro cúbico. Então, imagina a tua saúde respiratória numa rua sem árvores, numa rua com árvores. É ciência, gente, sabe? Números, estatística, não tem que falar. A gente precisa de árvore em infraestrutura básica, que nem água, esgoto e eletricidade. E aí, por isso, a gente precisa quebrar muitos paradigmas, pensar que, olha só, se a gente botar o mapa, né, se eu decidir que o norte é o sul e que eu sou o norte, eu estou no topo do mundo, estou aqui para mostrar o exemplo para todo mundo, entendeu? Acho que a gente precisa recuperar um pouco essa visão que o Brasil tem muito ainda para mostrar para o mundo, né? Apesar de tudo o que a gente está passando nesse momento. E aí eu acho interessante lembrar que a cidade é a natureza. Então, cada jardim, cada pixel que a gente vai fazer, ele tem a oportunidade de dar um movimento inverso. Do jeito que a gente foi abrindo ecossistema e implementando cidade, ruas, campos de agricultura, campos de madeira, que for, a gente tem o mesmo potencial de dar o passo reverso, de criar pequenos ecossistemas, floresta de bolso, jardim de chuva. Qualquer área dessa, se ela fazer seu papel de atrair polinizadores, de pensar nas suas águas de chuva aqui por dentro, é mais um pixel que eu vou pintar na grande parede da paisagem, né? Eu acho que é interessante, né? Então, pensar o organismo, uma cidade como um organismo, né? Então, acho que eu gosto muito, eu vou deixar um pouquinho mais de tempo aí nesse slide para vocês poderem ler, mas é assim que uma árvore trabalha, por exemplo, né? Essa é a lógica da árvore. E aí eu gosto de dizer que eu acho que isso aqui, para mim, o grande desafio do ser humano, e aí com um toque de arrogância, é tentar ser melhor nisso aqui, tentar criar mais habitat, né, melhorar as condições naturais do local, né, fazer um projeto que se apropria das coisas locais, né, cria um microclima. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Isso é ecologia, para mim, né, nesse sentido, da gente estar sempre se preocupando com isso. E eu acho que é um insumo maravilhoso que a gente tem no paisagismo, que é a questão do ciclo hidrológico, né? A gente no nosso grande corpo, né? Às vezes eu me sinto como se fosse um pouco doutor de paisagens, de territórios. Às vezes você chega lá, a área está super degradada, o solo está compactado, a vegetação é toda exótica, invasora. A gente chega lá e a gente precisa trazer a vida de volta lá, né? E a gente consegue recuperar. A natureza é um fenômeno de resiliência, né? Da capacidade de voltar
as funções originais, que é muito interessante. Mas o que acontece? Para trabalhar a cidade, raramente a questão da água ela é colocada do jeito que ela está colocada aqui, por exemplo. Será que o urbanista ele chega e diz, olha só, então eu fiz uma zona de evapotranspiração, do outro lado fiz uma zona de captação das águas de chuva, onde a gente vai aproveitar a água da chuva para ter uma área de paisagismo natural que vai ajudar a minimizar alagamentos. Então, acho que... por que eu estou enfocando na água? Porque a gente tem várias bolinhas ali. Na verdade, tem 3 bolas ali. A grande, toda a água que tem nesse planeta. Dentro de você, de mim, das plantas, dos lagos, dos reservatórios que tem debaixo do solo, nos lençóis freáticos, né? A bola intermediária é toda a água doce do planeta. É pouco, né? Quando a gente olha bem. Né? E aí tem uma bola menor ainda. Eu vou ter que dar um zoom ali, que essa bolinha, que essa é a água doce que a gente conseguiu alcançar hoje. Entendeu? Esse está disponível para a gente. E a gente está poluindo a exaustão esses recursos. Uma vez que está poluído, para despoluir, dá muito trabalho. Né? Lembrando que cada um de nós é feito, em média, de 70% de água. A pessoa que você ama é feita de 70% de água, você gosta muito de água, não tem nem ideia de quanto gosta. Né? E aí, esse aqui, vou começar a mostrar um pouco aí de projetos, já passei um pouco dessa introdução, mas que eu acho necessário para a gente posar na nossa realidade, né, como espécie animal, né, somos uma espécie animal que se acha diferente, mas a gente é uma espécie animal, a gente precisa recuperar as funções, porque não é que a gente vai salvar a natureza, a gente precisa da natureza para salvar a gente, então a gente tem que dar as condições para a natureza salvar a gente, né, acho que tem que botar as coisas na ordem correta. Mas isso aqui é um trabalho que a gente fez na época do concurso do Parque Olímpico. Na época foi um trabalho que foi feito com um escritório que eu recomendo a todo mundo de conhecer, que é o escritório da Turandscape. É um escritório que é liderado, e aí eu provavelmente vou fazer alguns erros no nome dele, mas o líder do escritório que foi o Kun Jang-yu, eu acho que isso aí não está escrito corretamente, mas eu acho que o Google acerta isso aqui. E na época que a gente fez esse concurso, ele tinha um escritório com 600 paisagistas, para ter a ideia do tamanho dele, e inclusive dentro da própria faculdade, foi um trabalho super interessante. Ele ganhou prêmios nos anos 2010 sem parar, justamente porque ele tem umas propostas muito radicais em relação ao uso da água, aproveitamento, né? Depois eu explico na prática como que a gente faz isso no dia a dia, tá? Não é nenhum dragão de 7 cabeças, não. Mas a gente vê a água cai, e aí, em vez de descer para uma calha de concreto e fazer a lavagem de poluição e empurrar a poluição para frente, ela entra dentro de jardins onde ela é filtrada, onde as plantas fazem esse trabalho maravilhoso de fitorremediação. Né? E, por exemplo, eu vou passar aqui, a gente está vendo o sistema de drenagem, eu vou dar esse vai e vem um pouquinho, para vocês verem a sobreposição entre as linhas d'água e o paisagismo. Né? Então, a gente tem um sistema ali onde as coisas trabalham casadas, do jeito que a natureza faz. Né? Aquela mata ciliar que a gente tem era justamente para isso. Então, a gente vê que a gente tem toda a nossa... a gente tem toda a nossa concepção, aí a gente faz... esse é o Parque Olímpico, no caso, né? Então, a gente são estádios, essas manchas cinzas, e a gente tem uma paleta de ecossistemas, né? Jardim flutuante, manguezal, brejo, águas pluviais, alagado construído, arborização urbana, trepadeiras e a lagoa que fica lá na frente, né? Mas todo esse sistema é pensando um pouco de uma maneira estrutural, né? Como que eu posso trazer funções para isso, né? E funções ecossistêmicas, né? Que a gente pode chamar de serviços ecossistêmicos também, quando a gente parte de uma visão um pouco antropocêntrico, né? Que a natureza está aqui para nos servir, mas um termo muito, muito difundido. Hoje eu gosto mais da palavra funções ecossistêmicas, mas são elas principalmente abastecer a gente em água, ar, comida, regular o clima, regular desastres ambientais, né? Se uma encosta também florestada, ela não desliza normalmente, né? É muito raro deslizar, então ela regula os eventos climáticos, regula a temperatura do ar, regula a poluição, hospeda a gente e todas as outras espécies, né? E tem a função cultural, de entretenimento, de bem-estar espiritual, etc., de estar em paz com o nosso meio em paz com a gente, né? Então, a ideia é de um pouco de dividir esse pensamento entre
a engenharia tradicional, que a gente pode chamar de infraestrutura cinza, adotar e ser acoplada, não é jogar fora a infraestrutura cinza e fazer outra coisa, não. É pegar a lógica, a concepção da infraestrutura convencional e acoplar os serviços ecossistêmicos. Então, a regulação química da atmosfera, não vou ler tudo porque tem muita coisa, mas todas essas funções que a gente precisa para nosso sistema vivo se manter vivo e a gente se manter vivo dentro desse sistema vivo, né? É uma relação de saúde mútua que a gente tem. E aí, nós paisagistas temos uma ferramenta muito boa, que é justamente as plantas, né? Então, as plantas arbustivas, arbóreas de vários tipos. Tem o fenômeno da evapotranspiração, né? Que é um pouco o suor que a gente tem, as plantas já têm um suor pelos estômatos, que é uma maquinaria maravilhosa de se estudar, né? Se os estômatos não fechassem na hora, provavelmente a planta ia secar imediatamente, são muitos estômatos. Mas eles jogam no ar qualidade de ar, né? Eles conseguem refrescar o ar. Quando a gente passa na frente de um bosque, esse ar fresco que a gente sente, ele não vem da sombra, ele vem mais da evapotranspiração do que da sombra, sabe? Então é muito importante essas funções e explicar isso para nossos clientes e parceiros entenderem, né, o quanto é importante. E eu posso, né, tratar uma fachada, sei lá, que tem muita insolação, como uma fachada norte, uma fachada oeste. Posso trabalhar a arborização de uma maneira inteligente, que gere conforto ambiental e economia de eletricidade, né, para quem mora lá. E aí, só para mostrar um pouco em relação às questões da água, né, de incorporar a água como uma linha de concepção dentro do projeto, mostrar que a concepção original das águas é de exportar poluente para fora o mais rápido possível, aí gera alagamento, e gera poluição de corpos hídricos. Enquanto na natureza eu tenho fitovoltaização, eu tenho remoção de poluição, eu tenho fitoextração, eu tenho armazenamento, fitodegradação, uma série de processos bioquímicos que transformam esses poluentes em matéria-prima para eles, né? Então, eu saio desse formato de muito trabalho de grandes licitações que caem em grandes construtores e que fazem um investimento debaixo do solo que eu mal vejo e que não conseguir ser adaptado, porque se a cidade cresce, também ele não dá vazão, ele precisaria ser adaptado constantemente. E, do outro lado, tem soluções modulares locais e gerando emprego de jardineiro, que é um ótimo emprego. Eu já fui jardineiro. Cara, eu sempre voltava no fim do dia com, sei lá, com o rosto feliz, com uma super energia me envolvendo, porque trabalhar com plantas é muito interessante. E aí a gente pode pegar qualquer pessoa em 3, 6 meses, transformar em jardineiro, isso não é uma complicação. E aí a gente gera empregos verdes, economia verde, a gente cuida nos territórios, né? Então, eu vou falar um pouco das minhas empresas, né, MBA. São trabalhos que a gente fez lá nessa época, e só mostrar um pouquinho a intervenção na escala do território, do bairro, da área verde e do jardim. Eu diria que a escala que mais ensina as outras é a escala do jardim, porque aí a gente lida na prática com as questões de plantas, águas, terra, solo, né, e questões muito práticas de como revitalizar um local, né, através das plantas. Aí a gente tem um processo bem profissional, onde a gente faz levantamentos ambientais. Isso foi super interessante, porque isso acabei aprendendo com o Chassel muito essa parte, e aí isso é bem legal, porque você chega primeiro no terreno. Tem alguns trabalhos que a gente até ajuda o arquiteto a localizar as casas, em função de declividade, né, não botar num lugar muito inclinado, em função de vistas, em função de uma série de estudos que ajudam as pessoas a não correr risco, e depois também ter um projeto de paisagismo que, por exemplo, possa conectar dois fragmentos de floresta, né? Eu posso ajudar a recriar esse grande corpo, que a gente meio que descascou, né, a superfície terrestre, e eu venho recompor em função do que existe. Os projetos que são convencionais, as obras, que a gente teve que começar a entrar obras para a gente ter nossos projetos respeitados, né, conforme a gente projetou, e não conforme a pessoa que está construindo pensou fazer, né? E a gestão, né, que também é tudo monitoramento. Aí soluções verdes, tetráeos verdes, jardim, espaços coletivos, e estudos ambientais, né, um pouco vai de jardim vertical, telhado verde, pequenos jardins, áreas públicas como o parque, e algumas coisas mais de estudos ambientais. Vou passar esses estudos ambientais, mas para mostrar que assim, isso também é trabalho de paisagista. Eu recomendo muito conhecer a obra do Jan McHarg, que é revolucionário, e seu livro Design with Nature,
que ele é o pai dessa escola que, assim, que inspira esses desenhos que vocês estão vendo ali, que é justamente entender o paisagista como papel de tradutor de território para as demais profissões da engenharia e do urbanismo. Explicar que tem uma zona de recarga de aquífero, e que é um local que a gente não pode impermeabilizar, então a cidade não pode crescer nessa direção. São coisas que o paisagista faz no dia a dia, em países como Europa, Estados Unidos. Eu sei que na Escola de Paisagem de Brasília vocês estão focados numa área um pouco menor, mas eu acho interessante trazer essas coisas para abrir um pouco os olhos, né? E porque a demanda só vai crescer e a gente vai precisar de pessoas interessadas nisso. É alguma coisa muito pioneira, não existe ainda uma formação como a gente gostaria de ter, né? Mas vamos lá, nada como um dia após o dia. E aí no final a gente mostra aonde criar corredores verdes, eixos de comunicação, né, da fauna e da flora no território. E a gente faz isso também em outras escalas, vou passar um pouco mais rápido, mas são esses mapas, a gente sobrepõe um monte de informações, aí a gente não faz isso sozinho, né? A gente chama um geólogo, a gente chama um geógrafo, a gente chama umas pessoas para dar um apoio para a gente, né? A gente é muito transdisciplinar, a gente precisa das outras disciplinas, né? E a gente chegou no mapa do que não pode usar, um mapa do que a gente acha que deveria ser feito com a criação de corredores verdes, por exemplo, e a gente, como a gente é projetista, isso é um grande diferencial de quem é biólogo apenas, ou quem é agrônomo apenas, eu acho que na nossa formação a gente consegue representar transformações da paisagem, a gente conseguir entender como que a gente pode intervir de uma maneira positiva para a transformação do cenário de uma paisagem. E aí a gente usa conhecimento acadêmico, aqui a gente usa o conhecimento do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, resgatando os habitats locais e fazendo uma paleta de ecossistemas, né? Acho que sempre é interessante trabalhar com isso aqui. E aí devolvendo os ecossistemas para seus habitantes, né, que são muito importantes para controle de pragas, controle de desordem. Por exemplo, a questão do mosquito que eu estava falando mais cedo, se a minha lagoa está bem povoada de peixes, a larva é comida pelos peixes, né? Então a gente consegue manter isso aqui. E aí, estou descendo nas escalas, agora chegando numa área mais de projeto, né, fazendo uma paleta de novo de projeto, que vai desde a preservação da vida silvestre até a praça e as ruas, né? E aí a gente intervém em terrenos bem grandes, e a gente faz essa paleta onde a gente trata, por exemplo, as áreas mais naturais, com sistema de drenagem que, por exemplo, aqui recebe as águas pluviais, ali a gente tem um terreno muito plano, e a gente abre alguns lugares para direcionar as águas pluviais em caso de forte chuva, né? Com equipamentos, é uma área que é uma fazenda, que não vai ser reconvertida em cidade de uma hora para outra, então mantém também o uso rural para a produção de alimentos no local, assim, até para essa questão do comércio local, né? E aí vai umas tipologias mais clássicas de parque urbano, de praças, de conexões verdes, de áreas mais naturais que fazem dentro da cidade essas conexões, né? Vias com menos carro, nem com acesso apenas para ciclista e pedestre. E acho que agora a gente vai fechar com... Não, a gente não vai fechar, acho que esse é o penúltimo projeto do Corredor Verde. Esse é o melhor cliente que eu já tive na vida, né? Um bicho preguiça. E não é porque ele não dá palpite no projeto, e não é porque ele não pede buchinho, não. É porque é realmente incrível poder projetar para esse tipo de espécie, assim. Imagina, é um privilégio poder trabalhar com esse tipo de espécie dentro da cidade, né? Não botei a foto do jacaré, mas também ele foi um ótimo cliente, não deu problema nenhum. Nesse local tem 50 jacarés, 200 capivara, 303 bicho preguiça, né? Então, esse aqui é o recorte original, e a gente fez essas perninhas laranjas aqui, que são extensões. Esse é mania de paisagista, gente. É sempre sair para fora, transbordar. Quando você faz um projeto de uma praça, você tem que pensar até as fachadas dos edifícios em volta, por exemplo, sabe? A gente sempre tem que se esparramar. Então, se você sente vontade, necessidade de sair, é normal, é coisa de paisagista mesmo, você está no caminho certo mesmo, tá? Então, a gente colocou essas áreas a mais, e inclusive nem cobrou para fazer isso, e deu muito mais trabalho do que qualquer outra área, mas hoje acabou que a prefeitura não deu
continuidade, mas os moradores deram continuidade. Isso foi muito legal, ver os moradores pegando o projeto e realizando eles mesmos, né? Então, tem todo tipo de espaços que a gente pode entender. E a gente precisava fazer uns mapas que a gente pudesse se entender. A gente fez uma série de cortes, onde a gente botou as intervenções. Então, a gente tem que usar o grafismo por nosso favor, né? A gente foi razoavelmente rápido, porque a gente tem uma biblioteca disso pronta, né? Fazer esses cortes botando em amarelo. A gente fez mais de 30 cortes, dizendo, vem cá, é isso, prefeitura, que vocês querem fazer? Porque era o primeiro corredor verde da gente e o primeiro corredor verde deles. Tá? Precisava se entender, a gente usa o CI-corte. A gente mostrou a diversidade que tinha aí de matriz, corredor verde, praça, bairro verde, toda uma série de solução, porque a cidade muda de um lugar para o outro, e o projeto precisa se adequar a responder isso aqui, né? Que se você esteja dentro de uma favela, um tecido formal, um bairro planejado, cada um tem sua malha, suas densidades, suas ocupações e seus usos, né? Então, a gente organizou isso em volta da conservação dos elementos, o primeiro retângulo em cima à esquerda, conservação dos elementos importantes. O segundo retângulo à direita é a conexão de fauna e de flora. Embaixo à esquerda é a conexão humana ao longo disso, né? E o último quadrado é a expansão em algumas áreas que a gente acha muito propícia para continuar essa expansão. Né? A gente não pode fazer só uma artéria, a gente tem que pensar também como conectar os demais elementos. Então, isso envolveu, por exemplo, trabalhos de reflorestamentos com tecnologias variadas. Então, cada mancha aqui, um tipo de reflorestamento particular, por exemplo, no caso. Então, a gente tem, estudando a foto aérea, a gente vê isso aqui é um biólogo que fez isso em conjunto com a gente. Remoção de espécies invasoras que estavam dando trabalho na região, impedindo outras espécies de se colocar. A gente tem problema com a amendoeira e com a casuarina aqui no Sudeste. E, inclusive, é muito difícil de remover. Né? A gente não é radical, tem lugar que a gente pode fazer uma remoção parcial, plantar outras espécies, para também não ficar tudo pelado do dia para o outro. Né? Teve em Arraial do Cabo, teve um problema com as casuarinas, que os ambientalistas vão em briga com quem deve tirar casuarina, não pode tirar casuarina. E aí, enfim, é importante ter que a gente achar meios termos em tudo. Né? E a gente cria uma série de ruas ao longo do corredor verde, porque quem cuida, quem vê, cuida, né? Na França, a gente fala perto dos olhos, perto do coração. Então, a gente criou maneiras das pessoas se debruçar sobre esse canal. Esse canal está cheio de esgoto, esses jacarés são heróis, têm altos problemas ligados à fauna, tem mais macho por conta da temperatura da água, que está muito alta por conta de ser esgoto, etc., mas aí trazendo a população mais perto, uma maneira de ter mais fiscalização, mais cobrança, mais olhares sobre isso. Né? A gente não deve fazer uma cerca entre uma área de privação permanente e as pessoas. Né? A gente tem que botar as pessoas dentro da área de privação permanente, não de qualquer jeito, não é para transformar as coisas, mas as pessoas precisam. A gente não pode separar homem da natureza. Esse aqui é um lugar para homem, esse aqui é um lugar para a natureza. A gente precisa da natureza até dentro nos seus apartamentos. Né? Então, a gente tem que estar sempre trabalhando nessa relação, que ela seja visual, que ela seja física de outra maneira, que seja pelo cheiro, pelo tato, pela sombra. Né? Aí, melhoria das passarelas que atravessam o canal, para poder criar alguns pontos de vista. Sistema de sombreamento para atravessar as ruas, que possa servir também para uma população de macaco, de mico, que tem bastante na cidade, para poder continuar se conectando e se deslocando dentro da cidade. Né? E aí que não pode faltar ninhos para pássaros e hotéis de abelhas e de insetos, né? Hotéis de insetos, que são as grandes operárias do mundo natural, né? Que a gente coloca dentro dos jardins para permitir esse trabalho. Isso aí é a Alameda Sandra Alvim, que eu comentei mais cedo, né? Que é a Associação de Moradores, liderada por uma guerreira, que é a Isabela Delois, que está fazendo um trabalho maravilhoso lá. Estão replantando e seguindo o projeto, e um pouco nessa estética que a gente está vendo da Restinga Carioca, né? E isso aí seria um trabalho completamente inspirado do Fernando Chassel, né? Já até uma homenagem, a gente pode dizer, a esse trabalho dele. E aí a gente vê já um contexto numa favela, um trecho de favela que tinha,
onde a gente tenta jogar ali a vegetação onde a gente consegue, né? E eu estou lendo aqui os comentários, exatamente. E vou entrar nessas questões aí do Paulo no final. E a gente tem ali a questão do telhado verde. Esse aqui é um telhado verde, ele para mais ou menos nessa linha de bromélias mais claras ali que a gente está vendo, é o telhado verde de uma figuraça que é o Bruno Rezende, que eu recomendo todo mundo conhecer. Ele é um artista, então ele é um super botânico, e essa é a casa dele. Ele fez uma tese de doutorado, se não estou enganado, sobre um telhado verde sem substrato, né? Essas plantas são plantas rupícolas, são plantas que crescem em pedra, e aí ele não prepara nenhum substrato ali, tem uma irrigação, a gente está vendo aqui uma irrigação ali, joga uma água pontualmente quando precisa, mas ele não precisa de substrato, né? E a gente tem, acho que são 40 ou 60 espécies, um desnúmero, esse telhado é muito, muito bonito, mas entender que, por exemplo, ali a gente tem um nicho de biodiversidade em cima de telhados, que pode ser muito útil para pássaros, para uma série de... desculpa, está passando aqui, não é para passar. Então, ó, super interessante, e a gente fez telhados verdes, que a gente encontrou, depois no final teve que remover, porque o cliente queria trocar o uso, e vieram um monte de sapos dentro, foi incrível, porque a gente transportou as plantas para o escritório, e de noite a gente começou a escutar, de onde vem isso aqui? Estava tudo dentro das bromélias, né? Então, acho super fascinante como que a vida se recupera e ocupa essas áreas, né? Mas aí eu acho que uma questão que é muito importante, a gente já vai fechar esse projeto e passar para o último, para a gente poder ir para a roda de conversa, entender que a gente não faz só projeto, a gente traz sistemas vivos que precisam ser mantidos. Então, a gestão, eu acho que dá para transformar a cidade, dá para transformar um lugar só mudando a gestão, né? Quantas vezes vocês viram as folhas secas indo embora num saco de plástico preto dentro de um caminhão, né? E todo mundo sabe que folha é índice de qualidade ambiental. Se você anda na floresta, anda naquele piso mole, espesso, você está num lugar de altíssima qualidade ambiental. E aí, o que a gente faz? A gente tira as folhas secas, deixa o solo pobre, deixa o solo descoberto, não favorece essa microbiota do solo, e tudo isso para botar num caminhão que ainda vai consumir gasolina e acabar num aterro sanitário, que a gente tem uma matéria-prima que pode virar compostagem, que pode ir trazendo os seus solos, né? É um pouco o comportamento que a gente tem com a água, a gente tem também com as folhas secas, né? Então, com isso, aqui tem uma lista de órgãos que cuidam do território, todo mundo tem que estar ciente que é um corredor verde, que a iluminação tem que ser particular, tem que ter uma iluminação até uma certa hora, depois diminuir, em algumas áreas tem sombra, algumas áreas vai ter folhas secas, e aí tem que ter um plano de comunicação para a população ser avisada, né? Isso é essa mudança cultural, sabe, que a gente precisa fazer. É corajoso fazer isso? É corajoso, mas é necessário, e daqui a 10 anos todo mundo vai achar, nossa, mas como não fizeram antes, né? Então, pronto, agora vamos partir para o último projeto, Lagoa de Piratininga, que está em obra, quem quiser ver, tem várias, nossa, Lilian, que desastre, né, essa notícia de remover a serapilheira para botar gramado, né? Fala desse projeto, então, que está em obra, eles estão construindo já a Prefeitura de Niterói, então é mais um problema de desastre ambiental no qual a gente vive, né? É uma lagoa super poluída, e aí tem um projeto de fazer todo esse parque orla, que circunda, que cria uma frente, porque muitas vezes a gente acaba criando um fundo, né, com o ambiente, e aí vem uma série de respostas, é tudo multidisciplinar, né? Então a gente vai ter uma resposta de mobilidade, que a gente está vendo aqui nesse slide, que tem uma péssima resolução. Enfim, são ciclovias em alguns trechos, ciclovia exclusiva, às vezes ciclovia com carro, às vezes ciclovia compartilhada, mas toda uma proposta de mobilidade para permitir o acesso às pessoas, né? Tendo vários trechos sem acesso ao carro, inclusive, né? E, nossa, que péssimo esse slide. Mas, enfim, vamos lá. Uma série de praças, pia de contemplação, pia para pescador, que foi feito em concertação com os pescadores. A gente precisa muito conversar com a população local. Quando, às vezes, eu tenho um trabalho num lugar, por exemplo, sei lá, um terreno no interior grande, tipo sítio, que tem caseiro, o caseiro está lá há 30 anos. Cara, eu colo no caseiro. Eu fico lá colando no caseiro, me explicando como que chove, que plantas ele usa. Normalmente, uma biblioteca, eu fico andando
perguntando de planta com essas pessoas, a gente aprende demais com eles. Então, ali eu aprendi com os pescadores, como que eles, que eles precisavam, o que eles usavam, quantos pia precisava, enfim. Esse processo participativo hoje ele é indispensável. Eu acho que aquela fase que a gente vai ter muito essa imagem do arquiteto. Eu vejo muito, tipo, aquele Niemeyer fazendo um desenhinho ali no seu quadro e depois vira um prédio. Não, assim, gente, se fazia assim nos anos 60, 70. Hoje em dia, a gente conversa com as pessoas, a gente faz um projeto para elas, tem menos vandalismo, tem mais aceitação, funciona melhor, né? Então, muito importante ter esse processo participativo. Todo o mobiliário foi feito de maneira bem robusta, né, de maneira que não tenha problema de vandalismo, o mínimo possível. Alguns mirantes que não deu para fazer acessível por conta, enfim, de orçamentos, e não dá para ter um elevador numa área pública, infelizmente a gente sabe que ele não se mantém. E aí os jardins filtrantes, né, trabalhando de um formato existente e trazendo umas áreas de filtragem, né? Então, conceitualmente o quê? Chega a um rio poluído que a gente pega, ele vai parar no jardim de sedimentação, onde parte da poeira do sedimento vai parar, o lixo vai parar, e aí depois ele entra dentro de um jardim filtrante, que é uma camada de brita de uns 70 centímetros, onde a água fica um pouco abaixo, então com isso não dá mosquito, porque o espírito d'água nunca fica aparente, né? E as plantas são plantadas diretamente dentro dessa brita, aí tem um dimensionamento que é feito em função da vazão. E algumas imagens ali desses jardins filtrantes, como que eles funcionam, né? O rio passa, sedimentação, jardins filtrantes, e aqui uma área que a gente retratou também, que era uma área de uma ilha artificial que foi criada, e a gente usou as áreas degradadas, inseriu o projeto dentro das áreas degradadas, né? Sempre, todo mundo, acho que é interessante entender que a área degradada é uma área potencial. Assim, de vez em quando eles chamam um paisagista para tratar numa área excepcionalmente linda e bonita, isso acontece, mas é um privilégio que é muito raro. A maior parte do tempo você chega a ter 1 metro de entulho por cima, um negócio desesperador, tá? E faz parte, e é normal, e nos papéis justamente a gente conseguir reverter essa situação, né? Então, a área degradada, pensa como área potencial. Se te chama para uma degradada, uma área potencial, você é a pessoa que pode reverter, e tem várias técnicas que a gente pode falar, né? Então, quero trazer de volta, eu amo essa bandeira, e eu acho que ela sempre significou para todos os brasileiros a questão do verde, a questão do azul, a questão da justiça ambiental, né? Então, assim, só lembrem de não deixar ninguém se apropriar dessa bandeira para fins indevidos. Eu acho que o papel nosso é de proteger, respeitar ela, e de principalmente respeitar o que está nela, porque isso aqui é o coração do Brasil, né? Suas águas, sua floresta, é isso que a gente quer proteger. Então, acho muito importante isso aqui. Deixo aqui meus contatos, quem quiser falar, não botei o celular, mas eu posso botar aí depois, se quiser, no chat. E só falando aqui um pouquinho, para encerrar, um pouco das espécies nativas versus espécies exóticas, né? Eu acho que a gente está num momento que a gente pode pensar um pouco, porque eu botei no início, né, a questão da história do tempo, né, onde a gente vê que a gente é uma espécie que chega a uns 12, 15 mil anos atrás, e a gente muda essas paisagens, né? Então, que momento a gente quer recriar de espécies nativas? 12, 15 mil anos atrás? Não, mas já mexi em tudo, a gente não tem nem registro disso. Então, porque, na verdade, não sei se vocês sabem, mas a Amazônia é a primeira agrofloresta do planeta, né? Ela é cultivada pelos índios há mais de 15 mil anos. Então, o que a gente vê hoje não é uma floresta intacta, pristina, onde nenhum ser humano colocou, não. Pelo contrário, é uma floresta altamente manejada, com maior incidência de frutífera ao longo dos rios, em função do manejo e ao longo das trilhas, por exemplo, né? Então, a gente tem uma série de questões. Então, hoje eu vejo a quantidade nativas como, olha só, o mundo de 15 mil anos atrás já era mexido pela gente, então não dá para dizer que ele é rigorosamente nativo, né? Então, se eu for para 50 mil anos atrás, eu tinha outro clima, eu tinha outras condições climatológicas, então também não é esse paraíso perdido que eu quero refazer. E daqui para frente, eu vou ter também uma ambiência completamente diferente, né? A gente está indo para mais 2 ou mais 4 graus de temperatura global, que é uma mudança radical. Os climas vão mudar de lugar, né? Paris vai ter um clima do Marrocos, né? A previsão é essa, científica, tá? Não é uma coisa bem...
Então, faz sentido eu ficar me agarrando num paraíso perdido? Então, não estou falando nenhuma apologia, nem a ser radicalmente a favor das nativas, nem radicalmente contra, um pouco disso, mas eu acho que a gente precisa repensar, porque hoje a gente precisa trabalhar com ecossistemas pioneiros, que provavelmente vão ter um casamento de espécies nativas, e talvez a gente vai precisar de algumas pioneiras, em alguns momentos muito críticos, a gente precisa de algumas espécies lá para recuperar a biomassa, as funções de evapotranspiração, de habitat, etc., que a gente precisa, né? Então, eu acho que isso, já estou vendo aqui algumas perguntas boas aqui, que a gente vai poder tratar. Não sei, Simone, se você quer fazer um fechamento, se a gente já está cá para as perguntas, me diz aí o que você acha melhor. E obrigado a todo mundo por estar aqui, todos nós criando essa grande rede, que é fundamental a gente estar conectado, e eu estou aqui como alimento dessa rede, então somos todos importantes aqui. Eu acho muito importante a gente ter esse diálogo agora, essa troca de conversa. Pierre, muito bom. Eu acho que a gente pode abrir as perguntas, responder as que estão no chat aí, e aí, se o pessoal também quiser perguntar, eles podem Pegar o ir microfone fazendo também, isso. Exatamente, abrir o microfone e perguntar, né? Participar mesmo. Eu acho legal. Tem uma pergunta aí da... Vamos começar com essa do Paulo, né? Do fenômeno de conurbação, né? E vai acontecer, fato que vai acontecer, né? Você vê que, por exemplo, em Berlim, eles fizeram, tipo, Berlim não cresceu, não se expandeu. Eles fizeram um anel verde em volta e só está se dançando por dentro. E é uma cidade muito verde ainda por cima, né? Mas Rio e São Paulo, um dia, vai ser uma conurbação toda, a não ser alguns fragmentos ali, provavelmente, né? Então, isso vai acontecer. Agora, o que a gente faz com a nossa cidade? Eu acho que isso que é muito importante, com a cidade que a gente tem, com a esquina que a gente tem, como que a gente pode transformar de fato. Hoje em dia, assim, eu mostrei uns grandes projetos, etc., eu acho que talvez para abrir um pouco a cabeça, para a gente ver que o paisagismo tem componentes que podem surpreender, né? Mas eu adoro, hoje em dia, o jardim da esquina, mini agrofloresta, feito na esquina da Voluntários com a Grandeza, ali, feito por um cara lá que vai conservar de fã, com quem eu bato papo, com quem eu trago uma muda, e hoje me captiva mais alguma coisa que eu posso fazer de uns 100 metros quadrados, mas eu sei que eu vou fazer em 1 mês, 2 meses, 6 meses, mas vai ser feito, do que um monte desses planos que a metade morre na gaveta, sabe? Eu acho que assim, esse valor do pequeno pixel, eu acho que da próxima vez que eu vou trazer, pode ser o Jardim de Chuva da Fundação Progresso, que foi muito legal, a gente deu uma aula de Jardim de Chuva, a gente quebrou na brita junto com uma roda que estava acontecendo no lugar, e a gente transformou o lugar na prática, né? Eu acho que hoje, chamar de urbanismo tático, que a gente fazia as coisas ali chegando, acho que tem muito valor isso aqui hoje, eu acredito muito nisso. E tem uma pergunta da Leda, né? Que fala da revitalização, não sei nem se o termo é correto, né? A revitalização para o massacre que fizeram lá, né? Então, é um projeto que chocou todo mundo, eu acho que inclusive a ABAP, né, a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, também se manifestou, me parece, a respeito disso. E, assim, é um retrocesso completo, você tirar árvores, não sei se eram centenárias, mas eram muito antigas ali, para fazer um espelho d'água com jatos, enfim, com um negócio completamente artificial, é um retrocesso, assim, e ainda nem sabia que qualquer chuva inunda. Obviamente, se você tira uma árvore adulta, ela consegue segurar 1 metro cúbico de água, 1000 litros, é muita água. Se você pensar, multiplica pela quantidade de árvores que a gente tem aqui, é muita coisa, sabe? Aí tira, impermeabiliza e depois, a culpa é da chuva. Não, da chuva, sempre choveu ali, sabe? Então, acho muito, muito relevante, né? Vou botar um e-mail aqui, estou lendo aqui ao mesmo tempo, então já vou responder botando um e-mail aqui. Acho que está sem erro. Sim, está sem erro, perfeito. E eu vi que a Lilian colocou, né, quem governador Valadares, trocando Serrapilheira por Gramado, assim, tipo... Aí, obviamente, tem que olhar caso a caso. Se fazer um lugar muito sentido, tem muita gente usando, querendo jogar bola ali, pode fazer sentido, mas Serrapilheira é muito mais importante para a qualidade do solo. Para ter ideia, na Europa agora estão fazendo o que chama de corredor marrom.
que é um lugar onde é uma continuidade de solo em bom estado, porque a gente precisa dessas continuidades também. E isso é uma coisa que a gente precisa muito sensibilizar o cliente. Aí até estou falando do cliente da pequena escala mesmo, do jardim residencial. Muitas vezes, assim, a maior parte das vezes eu chego em solos desgastados. Não tem tratamento, não tem adubação, não tem nada. É aquele solo que só é explorado. E a primeira coisa que eu faço, olha só, a gente precisa fazer um tratamento aqui que vai durar um pouquinho, precisa remover o solo, precisa fazer uma adubação, tem que deixar um tempinho, tem que essa adubação, esse solo precisa de um tempo, precisa recuperar, etc. Porque as pessoas acham que planta é igual ao azulejo da Deca. Da Deca não, a Deca é louça. A pessoa acha que é igual a louça da Deca. Eu vou botar na minha palmeira, vou botar ela no meio, isso aqui, o pessoal não se entende que, tipo, o solo dele, às vezes, é entulho. A gente tem muitos projetos que a pessoa nivelou o terreno usando entulho de uma outra obra. Eu falei, cara, mas planta precisa de solo. Então, aquele gráfico da árvore com as raízes é importante, às vezes, explicar. Já tive um cliente que achava que, tipo, dava para plantar árvore em laje, literalmente, que, tipo, não tinha raiz, que era só botar árvore. Não estou brincando, não estou exagerando, não. Então, a gente precisa muito educar em relação à saúde do solo, explicar, olha só, tem uma microbiota, tem o solo. As plantas, para ficarem bonitas, elas precisam de espécies junto das raízes, que é a rizosfera. E essa rizosfera precisa dessas folhas secas, né? Ah, mas eu não gosto. Tá, a gente pode deixar no fundo. Então, a gente faz uma composteira. Você não vê as folhas secas no chão, faz uma composteira, depois traz essa compostagem e alimenta o solo com isso, né? São funções aí, eu acho que são bem interessantes da gente valorizar. E a gente tem que ter paciência com as pessoas. Ninguém tem ódio de folha seca por mal, porque nunca aprendeu, porque não sabe, enfim, a gente tem que ter paciência com as pessoas. E se a pessoa não querer mesmo, então tá bom. Às vezes a gente não tem um cliente ideal toda hora, não tem mesmo, viu, gente? Isso aí faz parte, a gente pega pessoas assim. É raro ter o cliente que quer alguma coisa natural, que está antenado, que já sabe, etc. Então tem que ter muito dedo, não chegar dizendo que está certo ou errado, sabe? Ah, não, mas está errado, não. Chega lá, tenta convencer, tenta trazer uma solução intermediária, faz uma paleta, uma variação. Acho que o cliente sempre... O que a gente pode propiciar para um cliente é uma variedade de ambiências, né? E aí, nessa hora, talvez você possa trazer alguma coisa do Cerrado, porque tem Brasília, a gente tem iniciativas maravilhosas que estão saindo do Jardim de Cerrado, assim, alguma coisa muito, muito, muito interessante que eu acho que está vindo, né? Como atuar em projetos urbanos, né? Em que programas a gente usa? Perfeito. Então, trabalhar com projetos urbanos vai ter que curar arquitetos, né? E curar naqueles arquitetos que têm interesse em praças, etc. Então, tem que fazer um pouco esse levantamento. E, assim, uma coisa que é muito difícil para a gente é se vender, né? Todo mundo já passou por isso, em algum momento tem que se vender, é uma situação complicada, porque, assim, eu estou partindo da minha própria experiência, tá? Porque você se acha um artista, porque eu trabalhei bonito, para que eu vou me vender? Vou me corromper? Não vou me corromper, assim, aí fica sempre essa coisa, mas é sempre interessante tentar ver um pouco insight do Art Daily, ver uma rede de contatos, saber, vem cá, que arquiteto trabalha um pouco com urbanização, com escala, às vezes alguém que trabalha com loteamentos, por exemplo, vou te dar a oportunidade de trabalhar no projeto urbano, se aproximar dos meios técnicos da prefeitura, tem uma secretaria de urbanização, o que eles estão fazendo? Posso ir lá bater na porta? É investimento de tempo, não tem muita outra solução, né? Mas eu acho que é interessante, então, ficar... Por exemplo, o Corredor Verde, uma vez chegou um Celso, que era uma pessoa da Secretaria de Meio Ambiente, ele chegou com um projeto de Corredor Verde, e ele apresentou no Jardim Botânico, eu estava lá, fazia parte do grupo de trabalho, e eu vi aquele PowerPoint, eu falei, cara, ele não vai convencer ninguém com esse PowerPoint de Corredor Verde, assim, ninguém vai acreditar nisso. Aí eu fui no final da reunião falar com ele, e disse, cara, Celso, você quer que eu te dê uma ajuda? A gente de amigo para amigo, não vou te cobrar nada, mas assim, esse projeto vai fazer muita diferença no Rio de Janeiro, uma semana eu te faço uma apresentação. Aí investi no meu bolso, mas às vezes é melhor investir no teu bolso com um trabalho que depois vira teu portfólio também. Olha só, eu fiz um projeto de Corredor Verde para a prefeitura, meu mal, era verdade, eu ofereci de graça, mas acabei fazendo. E aí com isso você ajuda ele a convencer um prefeito, um subprefeito, alguém de uma região local, com um documento gráfico que a gente, como projetista, tem mais competência para fazer, e você começa a ter esse tipo de portfólio também no teu trabalho. Então, acho que isso aí é um pouco o procedimento. Em relação aos mapas,
que a gente faz, que são muito inspirados no trabalho do Ian McCall, que eu coloquei no chat, tem alguns o que a gente faz? A gente precisa ter o levantamento da topografia modelado, né? Isso é muito importante. Então, quando tuas curvas de nível elas chegam todas elas numa certa altura, entendeu? Se você olhar teu bloco num programa como SketchUp, AutoCAD, você vê que elas estão todas na altura. A partir dali, você fabrica o que a gente chama de DTM. Eu vou escrever aqui, Digital Terrain Model, né, que é um terreno digital, basicamente. A partir dali eu consigo rodar em alguns programas como o QGIS, como o AutoCAD Civil 3D, algumas análises de declividade, por exemplo, mostrando onde está mais inclinado, onde está menos inclinado, por onde a água corre. São coisas que são super interessantes de se fazer. Você pode fazer manualmente, mas dá muito trabalho. E aí hoje tem esses programas que fazem isso, né, que eu acho que são super interessantes para mostrar e estudar isso aqui. E aí depois a gente sai, a gente bota aí, a gente faz sobreposição no Photoshop, no Illustrator, né? Então é um pouco esse o roteiro. O QGIS é um programa de GIS que te permite puxar muitas bases de dados, você consegue importar dados estaduais, federais, e fazer as sobreposições, ele é muito leve, é como um AutoCAD para geografia, basicamente, só que ele não é muito feito para desenhar, é feito mais para interpretar, então uma boa resolução. E hoje, para quem quer se aventurar, pensando numa escala um pouco maior, é bem interessante aí de pensar. E, gente, não tem nada melhor do que sentir esse frio na barriga de se lançar numa coisa que a gente não costuma fazer. Eu recomendo demais investir nisso, né? Exatamente. Aí a Soraya coloca uma questão fundamental, que eu tenho esse problema, né? A gente, com a Cecília Herzog, a gente tem uma pós-graduação em paisagismo ecológico na PUC-Rio, e a gente está formando um monte de paisagistas ecológicos, só que eles não têm lugar para onde comprar as mudas. Isso é um problema muito sério. E ao ponto, às vezes, você fala, cara, eu vou criar meu viveiro. É um momento que você fica até agoniado, que você começa a pensar em criar seu viveiro. Eu conheço gente que está falando mini viveiro, até paisagistas, que qualquer ocasião, porque ele pode pegar uma planta nativa, ele pega e hospeda e tenta multiplicar, né? Então, isso aqui, infelizmente, a gente precisa ainda muito preparar o mercado. Já tem profissionais acordando, já está acontecendo, mas está muito devagar ainda. A gente vê muitas plantas exóticas. Você vai num garden center, é o reverso, né? A gente está vendo uma super promoção de plantas exóticas. Não é por mal, é mais por, exatamente, aquela mudança de valores sociais que a gente estava falando antes, né? E acho que o Eric foi da acupuntura urbana, exatamente, né? Muito obrigado aí por a galera que tá agradecendo os elogios, isso aí esquenta meu coração aqui, eu acho que fico muito feliz com isso. Exatamente, aí uma super pergunta da Aline sobre, né, como educar as pessoas, né? Isso é muito complexo, isso é uma parte muito sensível, né? Porque às vezes a gente tem muito pouco tempo, às vezes a gente tem cliente que é aquele tomador de opinião, aquele cara que é diretor executivo de um banco, o cara decidiu que ele tem 10 minutos contigo, ele vai ter 10 minutos contigo, não quer mais saber de mais nada. Então, acho que é importante a gente explicar, eu parto sempre das funções ecossistêmicas, né? Eu explico justamente a questão da chuva, do calor, da conta de luz, né? Você vê, assim, a gente tem umas arquiteturas atuais que tem uns panos de vidros deslumbrantes, gigantescos, que mata muito pássaro, e que é um inferno térmico depois para resolver, porque a pessoa pega pôr do sol nas janelas e tem que ficar com o split ligado no máximo para sobreviver naquele ambiente, né? E aí você vem explicar só, se eu sombreio, por exemplo, você vai ter uma conta de luz mais baixa, você vai ter... você pode ter uma árvore que te sombreia, que ainda te dá frutas, você pode perguntar que frutas eles gostam, etc. Eu tento partir da experiência da pessoa. Hoje em dia, opa, Tony, que prazer aqui, querido, muito bom. Está escrito desconhecido, Tony, mas eu te reconheço, não adianta. Então, parte mais da experiência da pessoa do que da ideia que a gente vai salvar o planeta. Eu acho que eu não jogo essa responsabilidade de salvar o planeta para mais ninguém, nem para mim, nem para os outros, mas para dizer realmente quais são os benefícios imediatos, uma lógica um pouco mais próxima, sabe, do vivido e do real, né? Eu acho que isso aqui
é uma boa maneira de trazer isso. Então, acho que... deixa eu aumentar a quantidade de participantes que aparecem na tela, que eu vejo todo mundo, vai ser mais legal. Então, acho que isso, trazer mais para a experiência das pessoas, né? Mais perto, né? Arborização urbana... exatamente. Aí eu acho que isso aqui é uma questão justamente que eu estava falando um pouco mais cedo, de fazer as pessoas entenderem que a arborização urbana é uma necessidade de infraestrutura básica mesmo. A gente precisa, como do jeito que a gente precisa água, como a gente precisa de luz, como precisa de esgoto. Então, tem um livro muito bom, que eu acho que eu não vou conseguir achar rapidamente, que se chama... Paisagismo Sustenível, que é um livro da Gustavo Dini, que era a editora GG. Né? E aí que traz uns números que eu citei um pouco mais cedo, né? Que uma rua com árvores, ela tem 2.000 partículas por litro de poeira, e uma sem árvores é 20.000 de partículas por metro cúbico, assim. Então, tipo, eu reduz 90% da poluição atmosférica com árvores, sabe? Tipo, não me vem com eu quero ter à vista, ou árvore suja, ou essas coisas, assim, precisa entender. Infelizmente, é um problema de sociedade. Assim, a gente devia estar nesse momento no Brasil, em 2021, investindo em ter educação ecológica no primário já, sabe? E não em ficar se preocupando com assuntos assim, completamente periféricos enfim. Então, eu acho que assim, a gente precisa educar. Então, eu gosto muito de focar nas crianças, por exemplo, dentro das casas, etc. Primeiro, porque o brasileiro valoriza demais a criança. Então, às vezes, se você quer trazer a mudança dentro da casa, vai para as crianças, que todo mundo vai querer respeitar e fazer, né? E também eu acho que elas são o futuro, eu acho que é uma herdade desse mundo que, infelizmente, a gente não está deixando o melhor dos mundos para eles, né? Então, acho que também é interessante botar eles a parte disso, né? O sotaque francês eu posso fazer, viu? Eu faço um pequeno esforço e vou falar com sotaque francês e consigo fazer. Ou quando eu bebo 3 caipirinhas, aí também, aí o sotaque francês fica gigante. Agora, eu estou vendo, sim, clientes que aparecem com essa demanda, assim, está aparecendo, é muito pontual, e nossa agenda sobre o mundo é sempre difícil, né? A gente tem acesso a uma certa porção do mundo, mas o mundo é maior do que a nossa percepção do mundo, né? Mas sim, eu sinto principalmente em pessoas que realmente querem fazer as coisas, sabe? E eu sinto... a agrofloresta, eu acho que tem sido um super agente de transformação. Ela tem muitas, o Grut, né, que é um pouco o porta-voz, mas que, na verdade, ele traz uma tecnologia indígena de volta para a cena, né? Eu acho que a gente não pode dizer que o Ernst Grut, ele é um porta-voz de uma coisa maior, que vem há muito tempo, como a gente, cada um de nós, somos porta-voz da natureza, na verdade, né? Somos elementos da natureza com 2 pernas e uma certa habilidade para conseguir tentar favorecer a natureza. Talvez a gente manipulada por ela, quem sabe, né? A natureza não está manipulando a gente, algumas plantas, inclusive, né? Então, assim, eu acho que está acontecendo essa mudança, não está na velocidade que a gente quer, mas eu vejo que sim. E aí, uma coisa que eu vi fazer muita diferença, eu me lembro da minha faculdade, eles falavam, olha só, vocês têm que entrar no setor público. Eles martelavam a gente, vocês precisam estar no setor público, vocês precisam editar o direito, vocês precisam sensibilizar os corpos políticos sobre as demandas, etc. E realmente fez diferença. E eu vejo que isso é uma coisa também um pouco estratégica na nossa profissão, da gente estar dentro dos órgãos públicos para poder escrever um edital de paisagismo correto, para a gente ter uma preocupação na cidade, né? A gente está tendo. Eu acho que o que vai fazer muita diferença também é ter um mundo mais feminino, né? E eu não estou olhando a quantidade de participantes que a gente tem hoje, mas sem a menor dúvida, a aproximação feminina da relação com o território, da relação com as coisas, da relação das pessoas, ela é muito mais rica, pacífica, inclusiva, do que uma visão masculina, onde eu posso, só a engenharia resolve, pode deixar,
como que é, taca pau, né, ou mete pau, assim, né, expressões bem, né, que mostram bem a cabeça, e a gente precisa, infelizmente, de uma outra lógica muito mais suave de se colocar lá dentro disso. Então, assim, mulheres, eu confio muito em vocês, não quero deixar essa peteca para vocês, essa peteca é de todo mundo, tá? Mas eu confio demais no talento, na sabedoria de vocês. Nós, homens que estamos aqui, temos muito a aprender com vocês. Vocês mandam muito bem. A gente vê, inclusive, por exemplo, os países que melhor lidaram com o coronavírus são países governados por mulheres. Então, assim, tá lá os fatos, né? Claro, então acho que para mim o futuro ele é feminino, não tem a mínima dúvida disso, assim, e aí com isso eu reforço. E aí eu acho muito legal, tem aqui produção de mudas de cerrado que estão sendo colocadas, tem super exemplos ali, e aí eu acho que estamos aqui para as perguntas. Isso, exatamente. E aí eu acho que, só fechando aí com essa questão da educação ambiental, cara, é muito gostoso também levar as pessoas, assim. Eu aprendi muito com biólogos, e na verdade eu acho que eu aprendo muito com um aluno meu, que é o Antônio Soares, da Combotânica. Ele tem uma Kombi, ele é uma figuraça, ele tem uma Kombi, é um garden center móvel, assim, e, cara, ele dá altas aulas, e eu aprendo horrores com ele sobre punk, sobre plantas alimentícias não convencionais, ele conhece um monte que eu não conheço, que eu não faço ideia, e ele explica, assim, então eu acho que também é uma super oportunidade de a gente ensinar, assim, com muita humildade, sobre justamente, as pessoas não sabem como as plantas funcionam, assim, hoje, assim, eu estou muito fascinado com a inteligência das plantas, né? Tem livro do Stefano Mancuso sobre a evolução das plantas, tem da inteligência das plantas que ainda não está traduzindo em português, mas com certeza vai ser. Tem a vida secreta das árvores, tem um monte de livros, e hoje, assim, eu não procuro mais extraterrestre, não. Assim, as plantas ali em volta da gente, elas cheiram, elas escutam, raízes escutam o som da água e se dirigem à origem da fonte da água. Isso foi comprovado pelo Stefano Mancuso, exatamente. Aqui o Érico está colocando os livros ali, que são muito bons. Todo mundo tem que ler, que trabalha com planta. Uma coisa que é muito importante também, a gente ter esse contato com a natureza, a gente ter uma rotina dia dentro da natureza. Eu recomendo também conhecer um pouco a imersão florestal, o banho de floresta, o Shinrin-yoku, fazer essas práticas com a gente mesmo, ir lá, ficar... Cara, então uma coisa que diz, se você está estressado, você precisa de 15 minutos na natureza por dia. Se você está muito tarefado, com muita coisa para fazer, aí você precisa de 1 hora por dia, sabe? E a gente não pode ser muito desconectado desse mundo natural. A gente precisa desse contato, a gente precisa desse convívio, ele é muito importante, né? Então, eu acho que, assim, colocar nessa educação ambiental para a gente aproveitar os projetos também para educar as pessoas. A gente pode transformar a vida de cliente. Eu tenho uma cliente que virou a agrofloresteira, assim, que entrou, caiu de cabeça, saiu do mercado financeiro, não quer mais saber disso, e está lá plantando loucamente sua agrofloresta. Então, acho que a gente tem a oportunidade de fazer isso e seguindo um pouco a onda do cliente. Eu acho que também a gente não pode ser radical. Assim, se o cliente não quer fazer agrofloresta, não vou obrigar ele. Então, o que a gente pode fazer? Que a gente pode ter intermediário, trabalhar com calma e paciência. Eu acho que é isso. Muito obrigado aí pelos comentários também. Bom, Pierre, né, se alguém quiser aproveitar a oportunidade, né, que ele ainda está aqui, quiser abrir o microfone, fazer algum comentário ou perguntas, né, vamos aproveitar. Senão a gente já vai começar a encerrar, né, Pierre? Fiquem à vontade. E qualquer coisa, vocês têm meu telefone, tem meu e-mail. Insistem, se eu não responder, gente, é só insistir, tá? Não é porque, tipo, não deu bola, não fiquem tímidos comigo, vocês estão vendo que a relação é bem aberta aqui, tá bom? Alguma eu respondo.
Com certeza. Uma hora dá certo, né, Pierre? Exatamente. Mas é que como a gente não está presencial, essa questão das mensagens, né, aumentou muito, né? Todo mundo entra em contato somente agora por mensagens, telefones, e nem sempre dá para atender, né? Exatamente. Eu acabo respondendo muitas vezes com áudio, por exemplo, quando eu aproveito algum momento e mando áudio, e com isso a gente consegue andar, né? E amanhã vai ter uma palestra da pós-graduação, né, da PUC. Depois vocês podem me seguir no Instagram. Eu divulgo mais pelo Facebook e pouco pelo Instagram, mas tem um Instagram do Paisagismo Ecológico PUC Rio, que a gente sempre divulga lá as palestras também, a gente bota o link. Amanhã tem um escritório português e semana que vem vai ter um escritório francês também, que acho que é legal. E a de vocês é sempre na quarta, não é? Então, como a gente acabou os webinários, porque, tipo, estava dando muito trabalho, e a gente está fazendo aulas abertas às quartas, para meio que manter esse dia da quarta para acontecer isso aí. Então... Fica excelente. Eu vejo sempre, divulgo aqui, estou vendo sempre lá na quarta-feira. E é bom que a gente não briga por horário. Exatamente. Tem hora que você fica desesperado. Você vê as pessoas, nossa, eu estou perdendo coisa. Ou estou tirando gente de lá, é tão legal. Assim, não tem jeito. As aulas da pós retomaram agora, de vocês também? Exatamente. A gente online, né? Então, a pandemia fez a gente mudar e, na verdade, foi bom. Foi, assim, obviamente que assim, falta a visita de terreno, falta algumas coisas que fazem falta e não tem como substituir, né? Mas é legal que a gente está tendo alunos de muitos lugares agora, que antigamente era muito concentrado, o Rio, algumas pessoas até se mudavam para fazer a pós, mas imagina o esforço que é se mudar para fazer uma pós, né? Então agora está online e o formato mudou, etc, está sendo bem interessante. Teve que mudar, mas foi bom, né? Eu falo isso também, a gente também mudou a nossa, e agora a gente tem aluno do Brasil e até de fora, né? Do Brasil. Então, isso é muito bacana, né? Porque você não depende desse deslocamento, você não depende de morar em outra cidade. Exatamente. É uma oportunidade para quem não tinha, né? Exatamente. Muito bom. Pessoal, então, ninguém mais? Mil agradecimentos, né, Pierre? Pessoal te elogiando aqui sempre. Já quero dizer que queremos mais, né? Queremos outras. É um prazer estar com vocês, cara. Eu tenho um carinho muito especial com a Escola de Paisagismo de Brasília. Eu acho que vocês fazem um trabalho muito legal, assim vocês estão bem lá pertinho no calor do meu coração. Então, fico muito feliz. Você sempre diz isso, diz que quando você ainda estava começando, você já estava na escola, que sempre foi muito querido e, né, sempre é bem-vindo, né? A gente está sempre à disposição para parcerias, para palestras, para tudo, com certeza. Exatamente, para aprender todos juntos. Eu queria ficar no escondido aí, a gente acabou chamando ele aí. O querido Tony. Salve, agora vou ter áudio aí só para dar um abraço. Muito obrigado aí, Pierre. Até a próxima. Que bom te ver aí. Você está onde? Você está na tua varanda maravilhosa ali? Exatamente, aqui olhando as estrelas e te ouvindo. Péssimo lugar, né, Tony? Pois é. Paisagismo ecológico na veia, fazer o quê, né? Exatamente, é isso mesmo. Aqui, ó, eu pintando as plantas na parede, né? Tá vendo ali? Vamos em prol disso, né, gente? Vamos tentar cada vez mais, né? Esse paisagismo mais consciente, né, e ecológico aí que estamos precisando, né? Exatamente, é isso mesmo. Muito Tony, obrigado pela presença também. Pessoal, muito obrigada. Pierre, mais uma vez, né? Obrigada e volte sempre. Imagina. Avisando a todos que a gente sempre deixa depois as palestras no canal do YouTube, né? E vou disponibilizar, lógico, para o Pierre, para ele também colocar nas redes que ele quiser, tá bom? Então a gente já mantém lá que quem não assistiu, sempre tem o pessoal que, não pude, né? Não dava certo. Normal. E é bom ficar, na verdade, acaba que tem mais gente que vê depois do que na hora, então é muito importante deixar assim, com certeza. Não, com certeza, eu acho que são oportunidades, assim, que a gente está tendo de conversar sobre assuntos diversos e relevantes, né? E deixar isso lá é uma forma da pessoa ter onde buscar, pesquisar, né? Essa participação aí, muito interessante, muito bom mesmo. Muito bom. Então, obrigada, gente. Até a próxima, né? E Pierre, obrigada mesmo e vamos em frente. Muito obrigado. Tchau.